E hoje eu quero falar sobre tempo e eternidade em Dante e para falar disso, quero falar várias coisas que para mim são muito úteis para ler a Divina Comédia, que me ajudaram muito a entender um pouco o que está acontecendo ali, né? E eu queria me focar especialmente no paraíso. E eu acho isso muito interessante, eu fico feliz de falar aqui do paraíso, porque o Dante ele é muito famoso pelo inferno, é a parte mais popular da Divina Comédia, né? E a habilidade artística dele no inferno é sem igual. Mas, na minha opinião, ele é, de fato, um dos maiores poetas de todos os tempos pelo que ele faz no paraíso. E eu gosto de pensar nessa habilidade sem igual dele no paraíso, a partir de uma anedota sobre o Franz Liszt, né? O músico, que nessa sinfonia dele, baseada na Divina Comédia, né? Ele compôs um inferno, tem uma parte lá que ele né, musica o inferno, de algum modo, e ele tem uma parte do purgatório. E a peça final do purgatório, que é quando Dante chega no paraíso, quer dizer, chega no paraíso terrestre, né? É uma das composições mais sublimes que o Liszt fez, né? É extraordinário. Mas ele não teve coragem, não teve disposição de fazer um paraíso, né? Como se ele não se sentisse à altura de expressar musicalmente o paraíso, né? Ou seja, nem um artista tão grande como Liszt teve coragem de expressar artisticamente o que é o paraíso. E Dante, ele teve essa coragem e de fato, ele construiu uma grande obra ao falar do paraíso, né? Ele ousou e nessa ousadia ele deixou um grande legado, né? Então, é sobre o paraíso que eu quero falar aqui, e aí a gente vai chegar nesse tema do tempo e eternidade. Mas primeiro eu queria me deter um pouco sobre essa questão, né? O que o Dante está fazendo quando ele está falando sobre o paraíso. Sobretudo quando ele está falando sobre o paraíso. A gente pode pensar no inferno, no purgatório um pouco nessa perspectiva, mas sobretudo no paraíso, né? E por que a poesia dele é tão grandiosa quando fala do paraíso? E aí eu quero voltar pro básico aqui, né? Eu acho que a poesia, né, a gente pode... Uma definição provisória e breve de poesia que é a arte de deleitar com as palavras, né? A gente... o que a poesia busca fazer é isso, é causar deleite pelo modo como as palavras estão sendo usadas, né? E por que isso é importante? Porque a linguagem ela sempre se renova, mas ela sempre se desgasta também, né? As palavras que eram novas, os novos modos de falar, acabam sendo muito usados e aquilo acaba se tornando um lugar comum, né? Então, o que a poesia faz? A poesia justamente ela renova a linguagem, né? Ela traz vida para a linguagem, renovando os modos de falar, né? Então, de um certo modo, eu gosto de pensar assim, para a gente apreciar poesia, é mais ou menos como se tornar novamente uma criança. As crianças, elas se deleitam, elas se espantam, elas se admiram com o uso da linguagem, né? E quando a gente está se deleitando com a poesia, a gente está fazendo isso que a gente fazia quando era criança, né? E a gente pode se deleitar com a linguagem de duas formas. Primeiro, com a própria imanência da língua, né? Quando a gente se encanta com a língua, com o modo como ela está sendo usada, né? Mas existe um segundo modo de se deleitar com a linguagem, né? Que se concentrando não tanto na língua, mas no que ela está expressando. Ou seja, a gente pode se deleitar com a linguagem pelo modo como ela reencanta o mundo, pelo modo como ela faz a gente voltar a ser como uma criança na contemplação da realidade, na contemplação do mundo,
né? Também não era apenas a língua que a gente admirava quando a gente era criança, mas o próprio mundo nos causava espanto, né? E aí, no dia a dia, no passar do tempo, aquilo lá fica sendo algo pressuposto, mas a poesia ela tem esse dom de reencantar o mundo, né? Então, aí, a partir disso, a gente pode até propor uma outra definição de poesia, né? Que é o reencantamento da linguagem. E um dos modos pelos quais a poesia pode reencantar a linguagem é reencantando o mundo, né? E é isso que os grandes poetas sempre fizeram, e um modo de fazer isso, de reencantar a linguagem, reencantando o mundo, é buscando falar sobre aquilo que não pode ser dito, né? Ou seja, quando a linguagem poética se aproxima do inefável. É aquele lugar mais arriscado, porque se é aquilo que não pode ser dito, né, a maior chance é de que a tentativa de falar sobre isso dê errado, fique superficial, etc, né? Mas, justamente por ser esse lugar perigoso da poesia, os grandes poetas que se aproximaram desse lugar e foram bem-sucedidos deixaram realmente grandes obras de arte, né? Então, pensando a partir da filosofia do Jean-Luc Marion, né, esse fenomenólogo francês contemporâneo, eu penso muito isso como a poesia diante do fenômeno saturado. O fenômeno saturado, né, na filosofia do Jean-Luc Marion, é justamente esse excesso de intuição, essa realidade que fornece, né, à consciência um tal excesso de intuição que nenhum conceito e, portanto, nenhuma formulação verbal consegue descrever ou abarcar adequadamente, né? E a gente vê isso acontecer muitas vezes na poesia, os poetas tentarem falar sobre isso que a linguagem não pode abarcar, que os conceitos não podem compreender, né? Por exemplo, os românticos, quando eles falam de sentimentos extremos, o Paul Celan, quando ele fala do horror do Holocausto, que também nenhum conceito conseguia expressar, a poesia mística de São João da Cruz, do Rumi, né? E aí a poesia do Dante também. Tanto quando ele fala o inferno e o purgatório são fenômenos saturados para a consciência, mas sobretudo o paraíso, né? O paraíso é uma das maiores tentativas humanas de falar sobre aquilo que não pode ser dito, né? Uma tentativa da linguagem poética de se aproximar do inefável. E daí essa grandeza do Dante e do paraíso, né? Mas tem um elemento a mais aí que é importante também. Ele não está apenas querendo falar sobre essa experiência, né? Como esse teste da capacidade poética dele, né? De empreender essa tarefa tão árdua e para ser bem sucedido. Não é apenas isso que ele está fazendo, né? Ele também leva em conta aquilo que eu gosto de chamar de poder anagógico da linguagem, né? A capacidade que a linguagem tem, não apenas de falar sobre o que não pode ser dito, é um paradoxo, né? Mas os poetas mostram que dá para fazer isso e que é interessante, mas também de nos levar para um lugar mais próximo dessa experiência, né? A linguagem não apenas fala dessa experiência, mas a linguagem também pode nos conduzir a essas experiências, pelo menos até um certo nível, até um certo momento, né? E a poesia, a linguagem poética pode fazer isso, né? Se a gente lê o texto poético como se fosse uma partitura a ser executada com a alma, né? Isso significa o quê? Né? Que para a gente chegar nesse lugar onde o texto quer nos conduzir, a gente tem que se deixar ser transformado por ele. É uma transformação que o texto opera em nós, que pode nos levar a essas experiências contemplativas. Eu comecei a pensar nessas questões não tanto a partir do Dante, mas a partir desse filósofo que eu estudei tanto tempo, que é o Plotino, né? E ele, na Enéida 5.3, ele fala, no final dela, né? Ele fala que o tratado que ele acabou de escrever, né? Ele, se cantado muitas vezes, e é interessante, ele usa o verbo epaído, que é cantar um encantamento, né? Justamente, ele pode se tornar um encantamento e levar à contemplação, né? Ou seja, mais do que um tratado filosófico, para a gente ter um esquema teórico na mente, se a gente não apenas lê, mas a gente canta
o Tratado de Plotino, ele pode se transformar no encantamento e nos levar a essas experiências, né? E, ao meu ver, a Divina Comédia ela faz a mesma coisa, ela está operando sob esse mesmo princípio, ela está contando com esse poder anagógico da linguagem, né? E quem diz isso, pelo menos no meu entender, não sou apenas eu, mas é o próprio Dante, né? Então, no canto 9, nos versos 61 e 63, né, esses versos famosos, ele fala, né? Ó vós que tendes são o intelecto, olhai para a doutrina que se esconde por sob o véu destes estranhos versos. Então, algumas pessoas, quando leram esses versos, começaram a pensar em doutrinas ocultas que estariam presentes de algum modo na Divina Comédia, né? E aí pensaram até algumas pessoas, né, num Dante herético que está querendo esconder crenças que seriam perseguidas, etc. Essa discussão ela é longa e ela é basicamente insolúvel, né? Mas eu não acho que é isso, ou pelo menos apenas isso, que Dante está falando nesses versos. Porque se a gente lê outros textos dele, né, a gente vai ver que ele está pensando a sua poesia a partir daquela perspectiva tão importante para os autores medievais, na verdade para os autores patrísticos e medievais, né, dos 4 sentidos das escrituras. Né? Então, desde a época dos padres da igreja, né, desde a patrística, mas também na Idade Média, alguém que fala muito sobre isso, assim, na Suma, né, tem uma parte consagrada a isso, é Tomás de Aquino, né, eles têm essa hermenêutica das escrituras, falando que as escrituras têm 4 níveis, a partir dos quais elas podem ser compreendidas, né? O sentido literal, e, né, a história que está sendo contada é a história que está sendo contada. O sentido literal é sempre o mais importante, né? O sentido alegórico, que aí no caso específico da Bíblia, São Tomás vai falar, né? Quando, por exemplo, acontecimentos ou personagens do Antigo Testamento, eles são uma alegoria de coisas que aconteceram no Novo Testamento, né? Mas o sentido alegórico a gente pode pensar numa perspectiva mais ampla, né? Quando aquelas narrativas, aqueles personagens se tornam alegorias para outras coisas, né? O sentido moral, que do jeito que alguns medievais explicam, e assim, numa leitura apressada, a gente pode até ser tentado a pensar que por exemplo, no caso da Bíblia, né? Porque essa teoria foi desenvolvida sobretudo para falar da Bíblia, né? São os preceitos morais contidos ali, e aí, ou seja, está falando o que a gente deve fazer ou o que a gente não deve fazer, né? Mas não é bem isso que é o sentido moral, porque, como alguns autores, né, como o Alasdair MacIntyre ou o Brad Gregory chamam a atenção, o modo como os antigos e os medievais pensavam a moral é diferente do modo como os modernos pensam, né? E os modernos pensam muitas vezes, também tem exceções, mas muitas vezes, na moral como uma norma exterior, né, a qual a gente deve seguir, querendo ou não. Enquanto os antigos e os medievais, né, desde a ética platônica, aristotélica, tal, até os filósofos medievais, eles estão trabalhando nesse paradigma da ética das virtudes, né? Mais um ser humano que a gente é chamado a ser, né, que realiza, né, aquelas normas morais de um modo mais natural. Então tem um caminho para chegar nesse lugar do que um conjunto de preceitos externo, né? Então o sentido moral não é só um conjunto de regras, e inclusive quem espera ler a Bíblia pensando num conjunto de regras muitas vezes fica chocado, né? Acha que vai ser um manual de moral e cívica falando um monte de coisa bonitinha, e a Bíblia é aquele condensado de todas as experiências humanas, sublimes e terríveis, né? Então, esse sentido moral, ele, na verdade, é essa ampliação dos horizontes do leitor, né, a partir da leitura do texto, e a partir dessa ampliação de horizonte, o leitor ele é capaz de agir de uma nova maneira, se ele quiser, né? Então, é uma ampliação do entendimento para que novos modos de agir sejam possíveis, né? E não é à toa que a palavra que a gente traduz
em geral por conversão, usada pelos primeiros cristãos gregos, né, é metanoia, que não significa simplesmente conversão. Metanoia vem de nous, que é inteligência, e esse metá, que é para além, né? Então, ir para além com a inteligência, ou seja, ampliar, né, o nosso entendimento do mundo, a nossa percepção do mundo, o nosso horizonte, né, que indica o que o mundo é, para esse mundo mais amplo, onde aquelas realidades lá que estão sendo descritas nos textos sagrados, elas contam também para a nossa vida e para as nossas decisões. Então isso é o sentido moral, né? É mais uma ampliação da inteligência a partir da meditação no texto e a consequente mudança no agir, né? Do que um conjunto de preceitos. E por fim, tem o sentido anagógico, que o Dante aqui, por exemplo, ele fala, ele também descreve, né, no Convívio, mas Tomás de Aquino também, né, vão falar que o sentido anagógico é quando o texto bíblico ele vai falar de coisas que são um símbolo para as realidades futuras. As realidades futuras, as realidades do céu, né? Então, para experiências contemplativas e espirituais que são tão intensas que nenhum ser humano nesta vida experimentou, consegue ter apenas um vislumbre, né, se segue um caminho místico ou espiritual. Então, o interessante é o seguinte, essa teoria ela foi desenvolvida para pensar a Bíblia, sobretudo, né, na patrística e na Idade Média. Mas o Dante aplicou isso ao que ele mesmo dá a entender nos textos dele e, sobretudo, na Divina Comédia. A Divina Comédia ela foi escrita para ser lida segundo essa hermenêutica dos 4 sentidos, né? Então ele explica esses 4 sentidos, como eu falei, né, no Convívio e na Epístola 13, né, ao Can Grande della Scala, ele fala isso, né? O significado desta obra, da Divina Comédia, não é um só. Antes, ela pode ser definida como tendo um significado polissêmico, isto é, com mais de um sentido. De fato, o primeiro significado é o que se tem da letra do texto, ou seja, o sentido literal, né? O outro é o que quis significar com a letra do texto, ou seja, os sentidos simbólicos, que são esses outros 3, né? O primeiro é o literal, o segundo é alegórico, moral ou anagógico, né? Então, ao meu ver, quando ele fala nesse canto, no canto 9, né? Que quem tem o intelecto são, ou seja, quem tem a inteligência funcionando plenamente, consegue entender que o texto é mais profundo do que o que literalmente está sendo dito. Ainda que o sentido literal é o sentido fundador, né? Não é para desconsiderar ele é o mais importante. Mas a partir dele, a inteligência que é sã, né? Ele está pensando nesses termos de saúde e doença, porque ele está seguindo essa tradição que vem dos padres gregos, que se basearam na filosofia antiga, né? O cristianismo é uma terapia para a alma, né? Ela é uma terapia para o nous, para esse centro espiritual do ser humano, né? A gente pode traduzir por inteligência, mas é mais do que isso na patrística, que nos permite, então, ter essas experiências contemplativas superiores. Então, ao que tudo indica, a comédia deve ser lida assim. Ou seja, o primeiro sentido é o sentido literal. Isso aí é uma narrativa ficcional, né? Mas que é verossímil diante daquelas regras daquele mundo que Dante está construindo, né? Que não é outro que o próprio mundo da cosmovisão cristã do tempo dele, né? E é um texto, inclusive, influenciado por relatos místicos de visionários que escreveram sobre terem transitado por esses outros mundos espirituais aí, para além desse mundo material, né? Aquele famoso estudo do Assim Palácio sobre Dante e a influência dos visionários islâmicos, né, na comédia é interessante a esse respeito. Então, o sentido literal é o principal, é óbvio, né? Mas tem um sentido alegórico também, né? E, na verdade, tem mais de um sentido alegórico a Divina Comédia. O primeiro, mais óbvio, ele está falando sobre a história do ser humano e das possibilidades do ser humano, né? O ser humano ele vive aqui nesse mundo, mas ele está se preparando para o inferno, o purgatório ou o céu, né? Então, ele está falando sobre as coisas que virão para todos, segundo
a crença dele, a crença da cultura dele, né? Que não é mais tanto a nossa, sim, mas em alguma medida às vezes é. Mas também existe um outro sentido alegórico aqui, como observaram alguns estudiosos, como o Paul Olson, que tem um livro maravilhoso, chama Journey Through Wisdom, e outros também, que, inclusive, pensando a partir do próprio simbolismo do Virgílio, né, notam que essa jornada que Dante está descrevendo, ela alegoricamente indica o caminho medieval, na verdade é um caminho antigo que foi ressignificado pelos medievais, né, em direção à sabedoria. A gente tem um primeiro matriz de descrição desse caminho lá na República de Platão, nos livros intermediários, mas isso continua aí na Antiguidade, em Agostinho, autores medievais, a partir de Agostinho passa para autores medievais, e o Dante ele faz essa expressão alegórica também, desse caminho em direção à sabedoria, né? Que é um caminho que implica uma reforma moral, então, como eu falei, ética das virtudes, né? Implica em uma busca por uma transformação do próprio ser, da pessoa que está buscando esse caminho, mas que implica também um estudo, né? Primeiro, o estudo das humanidades, né? No que a Idade Média vai condensar no que eles chamam de trivium, gramática, lógica e retórica, né? E a gramática não é só estudar gramática, ou seja, língua latina, né? Mas adquirir essa cultura humanista literária, né? Que no Ocidente medieval era feita, o grande autor a partir do qual essa cultura literária era conquistada era Virgílio, né? Um dos livros didáticos preferidos dos romanos e dos medievais ocidentais são os textos de Virgílio, né? As bucólicas geórgicas e a Eneida, porque inclusive eles simbolizam os três estilos, né? O humilde, o médio, o grandiloquente. Alguns autores, como Fulgêncio, pensaram em 3 etapas da vida a partir dessas 3 obras, né? Então Virgílio não está aí por acaso, ele é o guia de todo mundo que na Idade Média buscava a sabedoria, né? E começava justamente com essa cultura humanística, que ensinava sobre a existência humana, né? Então, quando Virgílio ele caminha com Dante pelo inferno, né? Ele está mostrando também, a existência humana nesses vícios aqui, se a gente leva eles ao extremo, se a gente se mantém neles, é nisso que vai dar, né? Ou seja, está pensando aqui na literatura como esse grande pedagogo a respeito da condição humana, né? E depois do trivium tem o quadrivium, né? Que aí é estudar a matemática aplicada, né? Ou seja, aritmética e geometria, a aritmética aplicada ao tempo, que é a música, a geometria aplicada ao espaço, que é a astronomia, né? Mas essa alegoria, então, assim, essa cultura humanística, ela está simbolizada pelo Virgílio, né? Mas essas 7 artes liberais, elas estão simbolizadas, é o que Dante indica no Convívio, nesse outro texto dele, né? Pelos 7 primeiros céus, né? E pelos planetas. Então, a Lua é a gramática. Isso é o próprio Dante que fala principalmente, ele desenvolve mais isso no Convívio, né? A Lua é a gramática, Mercúrio a dialética, Vênus a retórica, o Sol a aritmética, Marte a música, Júpiter a geometria, Saturno a astronomia, né? E aí depois o céu das estrelas fixas é a física, ou seja, o estudo da natureza como um todo, né? E a metafísica também é a física, na verdade, né? Aí ele está pensando aqui nessa tripartição da filosofia antiga que a Academia de Platão, depois de Platão, consagrou, mas que os estoicos se apropriaram, né? Que a filosofia era dividida em física, ética e metafísica ou teologia, né? Então, o céu das estrelas fixas corresponderia à física, o primum mobile é a ética e o empírio, né? Esse céu inteligível, a teologia ou metafísica. Então, isso aí é uma ascensão pedagógica também, né? O medieval, que buscava esse caminho da sabedoria até o seu ápice, ele estava seguindo esse caminho que alegoricamente Dante descreve na comédia também, né? Mas para além do sentido alegórico tem o sentido moral. Quem lê
a Divina Comédia com atenção, quem medita na Divina Comédia, né, quem usa a Divina Comédia como um exercício espiritual, né, e reflete sobre aqueles vícios do inferno, sobre o purgatório, sobre o paraíso, ele de fato se transforma. Tem até um autor americano, eu não li esse livro, eu fiquei curioso, eu vi uma palestra, que escreveu um livro, o título é engraçado, Como Dante Pode Salvar a Sua Vida. E ele conta como ele estava lá passando uma depressão, etc., uma crise na vida, e Dante ajudou ele nesse momento, assim, né? A meditação em Dante ajudou ele a reconhecer nele coisas que estavam levando ele para escolhas ruins, etc. Então, Dante, ele tem, de fato, isso é esse sentido moral, né? A meditação no que ele está falando não é só um preceito do que tem que fazer ou não tem que fazer, né? Mas quando a gente se aprofunda no entendimento da condição humana a partir da leitura e meditação da Divina Comédia, a gente se transforma, né? Esse é o sentido moral. Mas também tem o sentido anagógico, né? Em que sentido? Quem então lê e medita com atenção vai se transformando moralmente, porque para toda essa tradição de sabedoria dos antigos e medievais, as experiências contemplativas dependem dessa terapia da alma. A inteligência tem que estar sã para entender certas coisas, né? O conhecimento é encarnado, não é um conhecimento desencarnado igual para os modernos tantas vezes né? Então, quem passa por essa transformação moral, lendo o texto com atenção, pode ter algumas experiências contemplativas, ou seja, o sentido anagógico pode ter algum vislumbre. Claro que não vai ter experiência da contemplação de Deus no empírio, né? Não é isso, mas vai ter algum vislumbre maior ou menor, depende muito de pessoa para pessoa, né? Mas algum vislumbre do que ele está falando. Ele está tentando descrever no paraíso, né? E esse é o sentido anagógico. E é sobre isso que eu queria falar aí, e é aí que eu vou chegar na questão do tempo e da eternidade, né? Porque o Dante, ele está representando essa tradição, que é uma tradição cristã que tem uma grande influência da tradição platônica, do platonismo, e algo de Aristóteles também e outros autores, né? Mas que é muito influenciado pelo platonismo, né? E, portanto, a gente lê o Dante com olhos platônicos, às vezes é muito útil para entender coisas que são pressupostas ali, né? E uma das coisas que a gente pode captar quando a gente lê a comédia com olhos platônicos é que esses três mundos que Dante descreve, né, o inferno, o purgatório e o paraíso, não são apenas mundos futuros. Para o Dante eles são, de fato, mundos futuros, mas nós vivemos algo deles, e dos três, já aqui, nessa existência encarnada, né? A gente já vive o inferno aqui, na medida que a gente é atormentado pelos nossos vícios, né? Na medida que esses nossos vícios vão destruindo a nossa configuração interior, né? E vão levando a gente para uma espiral infernal. Então, uma das... Eu estou falando das funções da poesia, né? Uma função importante da grande poesia justamente dar nome àquelas coisas que fazem parte da nossa experiência, mas que, como a gente às vezes não tem palavras para dar conta dessas coisas, a gente nem percebe que elas estão lá, influenciando a nossa vida, né? O poeta nomeia essas coisas que até então não tinham sido descritas adequadamente, né? E ao fazer isso, ele aprofunda a nossa consciência sobre a nossa condição, né? E Dante já faz isso no inferno, né? Ele está falando sobre esses vícios que já nessa vida nos colocam nessa espiral infernal. Ele vai dando nomes, ele vai dando símbolos, né? Esses personagens, eles se tornam para nós símbolos desses caminhos equivocados que a gente vai tomando por causa das doenças da nossa alma, né? O purgatório, ele também, a gente já vive o purgatório aqui, né? Porque esse mundo, para falar como essa tradicional oração cristã, é também um vale de lágrimas. A dor, ela é inevitável nesse mundo, para todos os seres humanos. E a gente pode, diante dessa dor, ter duas atitudes, né? Ou se consumir por ela, né?
ou usar ela como oportunidade de crescimento moral, espiritual, etc. Né? É lógico que às vezes a gente não consegue fazer isso tão bem, né? Mas em alguma medida é possível. Né? E o purgatório é justamente isso. É essa dor que é capaz de ser usada como um remédio para a nossa alma e nos levar a esse crescimento espiritual. Né? Então, essas fadigas pelas quais ele passa no purgatório são fadigas pelas quais a gente passa nesse mundo aqui também, e que se a gente vive elas com esse espírito de purgação, não no sentido que às vezes a gente pensa, né? A gente fez uma coisa errada, então a gente tem que sofrer para pagar. Não é isso, né? Mas para falar como os tragediógrafos gregos, né? Pathos matem, né? O sofrimento ensina. Ele não ensina e não ensina teoricamente. Ele algumas vezes, como eu falei, não é sempre, né? Mas algumas vezes ele tem o poder de nos tornar pessoas melhores, se a gente acolhe ele com uma certa disposição. E é isso que é o purgatório. Essa que é a nossa experiência do purgatório aqui, para a qual ele está querendo apontar. Né? E o paraíso também é uma experiência que em alguma medida a gente vive aqui. Né? No paraíso, Dante também está descrevendo aspectos superiores do nosso eu, que muitas vezes a gente está tão preocupado com os problemas desse mundo aqui, resolver os problemas e tal, que a gente não percebe que a gente está tendo essas experiências do eterno, do espiritual, das esferas superiores do nosso eu, aqui também. Então, o paraíso está nomeando experiências que, em alguma medida, são fracas, né? São vislumbres, mas que a gente já tem aqui também. Né? Então, é sobre isso que a comédia está falando também, nesse sentido anagógico. Né? Ele está dando nomes para essas experiências, e se a gente ler a comédia com atenção, a gente pode ir se apropriando dessa nossa realidade interior, que pode ser expressa simbolicamente como inferno, purgatório e paraíso. Essas três coisas estão dentro de nós, né? E Dante nos dá palavras para poder captar isso. E eu quero falar aqui sobre, mais especificamente, sobre o paraíso. Né? Então, eu quero dar um primeiro exemplo bem rápido aqui, que é o seguinte: aqui no canto 14, e em vários cantos, aqui é uma das coisas mais interessantes do paraíso, que faz virar uma poesia quase... A gente parece que está lendo poesia contemporânea, assim, surrealista no paraíso, né? Porque as pessoas vão se unindo, elas vão virando formas, né? As individualidades vão se dissolvendo numa unidade que também é um objeto simbólico para a contemplação. E é muito interessante o modo como ele faz isso. Então ele faz isso o tempo todo. Aqui no canto 14, do centro à borda ou da borda ao centro, move-se a água em redonda bacia, conforme é percutida fora ou dentro. Na mente concebia essa fantasia, logo contemplou o seu discurso, de São Tomás, a alma douta e pia. Tá, aí ele fala isso aqui, mas eu quero mostrar o símbolo aqui. Agora eu perdi o lugar onde está isso aqui. Eu perdi, mas a gente vê em vários momentos aqui. Eu tinha marcado, mas marquei errado pelo visto aqui. E aí para achar agora fica difícil. Então vocês me perdoem o lapso. Mas a gente é muito fácil de achar aqui, depois com calma, no paraíso, esses momentos que um grupo de pessoas aparece como uma figura, né? Então tem a forma da rosa, tem os círculos, tem várias figuras geométricas. E o que isso significa? Né? Entre outras coisas, uma experiência que hoje em dia a gente não percebe tão bem, que os seres humanos são indivíduos, um diferente do outro, né? Mas que para a tradição platônica, Plotino, né? Esse filósofo que eu estudei, ele várias vezes ele tem até um tratado sobre isso. Ele fala da unidade de todas as almas. Ou seja, cada alma humana, né, e cada alma de outras coisas também que não são seres humanos, né, elas são almas diferentes, mas elas também são uma alma só, no fundo, no seu nível superior. Né? Ou seja,
ao contrário do mundo dos corpos, que um corpo é sempre diferente de outro. E por que um corpo é diferente de outro? Porque ele se distancia de um outro corpo no espaço e no tempo, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, no mesmo tempo. Eles podem ocupar o mesmo lugar no espaço e forem em momentos diferentes, né? Mas as almas, elas não são materiais. Não tem um lugar, a alma não está num lugar ou outro, né? Então, as almas podem ser múltiplas e unas ao mesmo tempo. Isso aí é uma doutrina bem difícil de entender do neoplatonismo, né? Mas ela, de algum modo, está pressuposta aqui. No cristianismo, essa ideia vai aparecer de uma outra forma, na noção da comunhão dos santos, né? Ou seja, os seres humanos, eles são chamados a se tornar um só corpo, cuja cabeça é Cristo. Ou seja, existe uma unidade do gênero humano aqui também, né? Cada pessoa é uma pessoa, né, individual, que tem um destino eterno que, pela liberdade dela, ela vai escolher individualmente, mas ela é chamada a se tornar esse todo, a se tornar esse corpo místico de Cristo também, né? Então, quando Dante está mostrando como essas pessoas se tornam figuras, ele está falando disso, sobre como a individualidade ela dá lugar a uma comunidade, a uma unidade das pessoas, que isso é interessante, tá? Ao contrário de visões espirituais como o budismo, por exemplo, né? No qual a realização espiritual ela implica numa dissolução da identidade mesmo, no fundo, né? Esse eu para, né? Ele é ilusório e é para ser deixado de lado. Nessa visão neoplatônica cristã, tem essa superação da individualidade por um lado, mas por outro, nesse todo maior, do qual a gente passa a fazer parte, né, no corpo místico de Cristo, a nossa individualidade ela é reafirmada e ela é obtida em um nível superior. Ela não é um apagamento da identidade, né, mas é uma reafirmação dela num nível superior, né? Então é unidade e multiplicidade ao mesmo tempo, né? E pensem bem, esse é o fundamento último da moral e daquela regra de ouro, né? Fazer aos outros aquilo que a gente queria que fizessem com a gente. Por quê? Porque, no fundo, todo mundo faz parte de um mesmo todo, né? O outro, de algum modo, sou eu também, né? E aí, quando a gente ascende nesse caminho espiritual, a gente começa a perceber isso e a gente começa naturalmente a tratar o outro como se a gente, né, amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, isso aí não é só um preceito moral externo, mas é uma percepção espiritual que Dante quer que a gente, nessa meditação, nessa transformação do eu, a gente vai aos poucos assimilando. A gente só assimila isso de um modo parcial nessa vida, mas de algum modo captar isso é possível, né? Segundo essa tradição. Isso aqui é só para dar um exemplo. O exemplo principal que eu quero dar é a relação do ser humano com a eternidade. E aí, para a gente entender as relações com a eternidade, e então eu estou chegando aqui, mas a gente precisava falar essas coisas todas que estão pressupostas nisso, né? A gente tem que entender uma coisa também, que é importante. É uma coisa que eu sempre falo, mas porque isso eu acho que é uma coisa que ajuda a gente a entender quem nós somos e que mundo é esse nosso, esse mundo moderno, né? Eu sempre falo, nós todos somos epicuristas, sabendo ou não. Porque o que é um epicurista? O epicurista é alguém que acredita que o mundo é um espaço infinito no qual átomos se movimentam. Ou seja, a realidade é composta por átomos e vazio, né? Essa é a doutrina epicurista. E é o que todo mundo acha, né? Existe um espaço infinito e existem átomos que compõem as coisas, né? O epicurismo é a ontologia do mundo plano. O que significa o mundo plano? A realidade, ela, no fundo, se reduz a átomos e vazio. Mesmo quem segue uma religião no Ocidente contemporâneo, quem é cristão, por exemplo, né, acha assim, tem Deus, tem alguma coisa que a gente não sabe direito que é a alma dos seres humanos, né? Mas o mundo é isso, é um conjunto de átomos e vazio, né? E quando a gente pensa em átomo, a gente pensa numa bolinha bem pequenininha se mexendo, né? Ou a gente fala em os átomos compostos por partículas subatômicas, né? Então, são outras bolinhas.
E, na verdade, isso é uma visão imaginativa que a gente tem e a gente acha que a gente tirou essa ideia da ciência. É a ciência que nos ensinou isso. Mas quando a gente vai, por exemplo, estudar física quântica, a gente vê que o que os cientistas chamam de partículas subatômicas não são bolinhas. A gente não sabe o que elas são, né? Tem aquela experiência famosa das duas fendas, que essas partículas às vezes se comportam como corpúsculos mesmo, como partículas, às vezes como ondas. Ou seja, elas não são uma coisa que a gente não consegue nem conceber imaginativamente, né? A mecânica quântica, ela destruiu essa nossa cosmovisão epicurista, mas esqueceram de avisar isso pra gente, né? E todo mundo ainda é epicurista. E por que a gente é epicurista? Não é pela ciência, então, né? A ciência, durante um certo tempo, a ciência moderna, principalmente a partir do iluminismo, né? Porque os primeiros cientistas da Revolução Científica, eles eram meio neoplatônicos mesmo, né? O pessoal de Florença, sobretudo. Mas a ciência moderna, por um tempo, comprou essa visão epicurista, mas essa visão epicurista, ela não veio de experiências, nem nada disso. Ela veio da redescoberta, né, e da leitura que os modernos fizeram do De Rerum Natura do Lucrécio, né, que é esse poeta que colocou poeticamente, que criou uma visão imaginativa e escreveu um longo poema sobre a filosofia epicurista, né? Então, foi essa síntese imaginativa do Lucrécio, que foi redescoberta na modernidade, que tornou todos nós epicuristas, mais cedo ou mais tarde. É claro que para isso também ajudou o mecanicismo do Descartes, o iluminismo intensificou isso, né? Porque, como eu falei, no começo da Revolução Científica, o Kepler, Copérnico, Nicolau de Cusa, Giordano Bruno, eles eram neoplatônicos, né? Mas depois, especialmente a partir do iluminismo, todo mundo acabou virando epicurista. E por que eu estou falando isso? Então, porque a nossa experiência do real é a experiência desse mundo plano, né? Mas até o Renascimento, a principal cosmovisão era uma cosmovisão mais ou menos próxima da cosmovisão neoplatônica que aparece na Divina Comédia. É uma outra lógica, é um outro modo de ver o mundo e de entender o que a realidade é, né? Antes da Divina Comédia, as sínteses imaginativas que nessa cultura mais elevada, né, ensinaram para as pessoas o que é esse mundo, foram sobretudo o Timeu de Platão, mas que é um texto filosófico árido, né, apesar de Platão ser um grande escritor e de criar belas imagens, né, mas sobretudo aquela parte final da República do Cícero, no qual ele fala do Cipião, né, essa figura histórica romana, que teve uma visão do avô dele e eles ascenderam pelas esferas celestes, né? O sonho de Cipião, que foi comentado aí pelo Macróbio, e esse texto do Macróbio, esse comentário ao sonho de Cipião, ele foi largamente lido na Idade Média, né? Então a síntese imaginativa era o sonho de Cipião. Mas depois o Dante substituiu o Cícero, portanto, como o autor que deu essa síntese imaginativa para essa cosmovisão neoplatônica. Agora, o curioso é que Dante fez isso quando essa cosmovisão ela tinha poucos séculos de vida como uma cosmovisão compartilhada no Ocidente, né? Ele está aí no final da Idade Média. No Renascimento vai ser muito influente em Florença, né? Não é à toa que esses florentinos, inclusive muitos cientistas, né, vão ser neoplatônicos, eles estão sob o impacto do Dante, mas logo depois a visão imaginativa, a síntese imaginativa do Lucrécio vai prevalecer, né? Mas para a gente entender a comédia, então a gente tem que entender que mundo é esse, né? E a primeira coisa é a seguinte, né? O mundo sensível, o mundo material, o mundo corpóreo, ele segue o modelo geocêntrico, né? Uma das coisas que fez a síntese do Lucrécio substituir a síntese neoplatônica é que o mundo infinito dos epicuristas é mais verossímil quando o geocentrismo é deixado de lado, em nome de uma outra teoria do cosmos, né? Essa teoria neoplatônica, ela pensa que o centro do mundo é a Terra mesmo, né? E que as esferas todas vão girar
em torno da Terra. E aí a gente, sempre quando a gente fala em geocentrismo, a gente pensa nesse pessoal divulgador de ciência, né, que fala, como que os seres humanos eram ingênuos, achavam e arrogantes, né, achavam que estavam aí no centro do mundo. Na verdade é o contrário, né? Falar que a Terra está no centro é falar que a Terra e que nós, seres humanos, ocupamos o pior lugar dentro do cosmos, né? À medida que vai ascendendo, que são as partes superiores. Esse mundo que eles chamavam de sublunar, né? Que é o mundo onde o mal, para falar como Platão no Teeteto, né? Num trecho do Teeteto que foi tão caro aos platônicos, né? É o lugar onde os males rondam por necessidade, né? Ou seja, nós estamos nesse pior lugar do mundo material, inclusive, que é o lugar sujeito ao devir, onde as coisas estão se transformando incessantemente, né? E outra coisa, a perspectiva geocêntrica, obviamente, né, não precisa nem falar isso, ela é errada do ponto de vista científico, né? Tal como o heliocentrismo do Copérnico também porque o Sol não é o centro do universo também, né? Nesse sentido, uma cosmovisão epicurista faz mais sentido. Num espaço infinito não tem centro, ou todos os lugares, todos os pontos são o centro, né? Então, de um certo modo, a Terra é o centro também. Mas a grande questão, e é por isso que o geocentrismo ele não necessariamente precisa ser deixado de lado enquanto visão simbólica do mundo. O geocentrismo é a descrição correta do cosmos da perspectiva do humano, né? Assim, objetivamente falando, a Terra não está no centro, mas na nossa experiência, né, a Terra está no centro. A gente olha para cima e vê lá os planetas e as estrelas que estão distantes de nós, e nós estamos nesse ponto central aqui da nossa perspectiva, né? Então, para pensar a realidade de um modo simbólico, porque isso é uma coisa sobre a qual eu tenho pensado muito também, né? A gente pode fazer metafísica, e a metafísica pode ser uma área da filosofia muito árida, que é muito abstrato, né? A gente está falando dos princípios últimos da realidade e tal. E aí parece que não faz diferença para a nossa vida humana, né? Nesse mundo aqui, né? Aqui agora, né? Porque a gente não encarna essa metafísica. Ela tem que ser encarnada simbolicamente para ela poder fazer sentido. E é isso que os mitos fazem, né? E é isso que essa descrição simbólica, quando a gente pensa no geocentrismo como uma descrição simbólica, está fazendo também. Está contando o que a realidade material da nossa perspectiva humana, né? Não é a perspectiva científica, nem nada, mas é a perspectiva humana, né? E nesse sentido ela ainda faz sentido para a gente se a gente medita nela, né? E aí uma outra coisa também que pra gente a gente não entende. Eu demorei a cair essa ficha, mesmo tendo lido sobre isso tanto e tanto tempo. Para a cosmovisão epicurista, então existem átomos e vazio, né? Para a cosmovisão aristotélica, platônica, etc., não existe vazio. Porque o que é o vazio? É o não ser. O não ser não existe, né? Então não pode ter um lugar que é vazio, né? A nossa concepção de vazio, ela é epicurista, mas ela também muito newtoniana, né? Que o vazio é como se fosse o espaço. O espaço é o palco onde as coisas acontecem, né? Como se o espaço... Mas aí a gente tem problemas filosóficos aí, né? O espaço é uma coisa, mas aí ou não é uma coisa, né? Então, assim, para os antigos não existia espaço. Em Aristóteles, na física de Aristóteles, existe espaço, existe extensão, né? Ou seja, os corpos têm essa dimensão que é a extensão, e um corpo ele está em outro corpo, é sempre assim, né? Então isso é interessante. As esferas celestes, elas não são um vazio, elas são um corpo feito de éter, né? No qual os planetas e as estrelas estão, né? Ou seja, um corpo ele sempre está em outros corpos. Não existe espaço vazio. É uma coisa junto da outra. Uma imagem, se a gente quiser pensar numa imagem, né, para entender isso melhor, é como se os planetas e estrelas fossem bolinhas boiando numa água. Essas esferas são essa água, mas não é água, né? A água é um dos elementos, é éter. Eles falavam que esse tipo de matéria que só existe aí no mundo supralunar, né? Inclusive é interessante porque o éter, enquanto conceito físico, ele só foi abandonado mesmo
com a teoria da relatividade, né? Foi o Einstein que abandonou o éter como princípio de descrição da realidade e começou a pensar no espaço e no tempo como essas realidades que inclusive podem se comprimir ou se expandir ou se curvar, né? No caso da teoria da gravidade. E filosoficamente é difícil entender o que é isso, né? E é interessante que hoje em dia, assim, abandonaram o conceito de éter na física contemporânea, né? Mas pouquíssimo tempo depois começaram a falar assim, ó, não, então éter não existe, mas 90% do mundo corpóreo é composto por matéria escura, que eles não sabem o que é. Então eu, assim, penso, né? Trocaram, éter estava com um nome meio queimado na praia e mudaram para matéria escura, que fala assim, desse tipo de materialidade que nós não entendemos bem o que é, mas que está aí na composição do real para além da Terra, né? É claro que a matéria escura dos físicos não é assim, exatamente o éter, mas estão falando de outros tipos de materialidade, né? Que são a grande composição aí desse mundo para além do nosso planeta, né? Por mais que sejam coisas diferentes também, né? Mas a gente acaba sempre voltando para lugares próximos, isso que para mim é curioso. Então, a gente tem a Terra no centro e aí tem as esferas celestes, que são compostas por éter, né? E aí a gente tem, então, a esfera da Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno, né? Junto com a Terra, são 8 esferas celestes, né? E os planetas e as estrelas se movem porque essas esferas se movem, né? Para além dessas 7 esferas, né? Na verdade a Terra está no centro, aí tem essas 7 esferas, né? Da Lua até Saturno. Para além de Saturno, tá essa esfera das estrelas fixas. Então o esteláton, né, que eles chamavam, que é essa esfera onde estão todas as estrelas, né? Que é uma esfera longíssima, né? Ela é a oitava esfera, né, nessa cosmovisão do Dante. E aí, para além dessa oitava esfera das estrelas fixas, está a nona esfera, que é o primum mobile. E o que é esse primum mobile? Isso aí é nessa cosmologia antiga, como as esferas elas se movem, né? E uma esfera causa o movimento da outra, né? Tem também uma ideia que Aristóteles desenvolveu bastante, até para provar a existência de um primeiro princípio do movimento, que ele chama de ato puro, que depois na tradição cristã será identificado com Deus, né? E para explicar o movimento das esferas celestes, que inclusive esse movimento das esferas celestes condiciona o movimento das coisas na Terra, dos 4 elementos na Terra, tá? E esse é um dos motivos pelos quais eles acreditavam em astrologia. O movimento das esferas celestes condiciona os movimentos da Terra, né? Um movimento vai causando o outro, né? Numa cadeia mesmo causal, assim. E aí tem que ter uma primeira esfera que seja o princípio do movimento de todas as outras, né? E aí, para falar como Aristóteles, tá? O que Aristóteles entendia que o tempo era? O tempo é a medida do movimento. E é difícil de entender o que é isso, mas é o seguinte: existe essa dimensão da realidade chamada movimento. As coisas no mundo corpóreo, elas se movimentam, né? Incessantemente, tudo se move, todos os corpos se movem, né? Quando a gente mede esse movimento, a gente fala, olha, essa coisa aconteceu depois dessa outra. É isso que é o tempo. Entende? Que quando a gente fala assim, ó, durou 2 horas essa apresentação, por exemplo, né? Até agora durou 54 minutos. A gente está falando assim, ó, que segundo a medida do movimento daquela coisa lá, aí hoje em dia eles têm lá, né, o movimento de um... Eu esqueci o que é. Mas tem alguma coisa de um átomo lá, que eles pegaram a coisa mais precisa que tem, né? Acontece lá num átomo lá. Assim, o tempo que esse átomo se demora, ou essa partícula, eu não lembro o que é, né? Esse fenômeno aí, físico-químico, demora para acontecer, é o tempo que a gente convencionou que se chama 1 hora, ou 1 minuto, ou 1 segundo. Aí o detalhe certinho eu não lembro mais qual que é, né? Antes de fazerem essa medida mais precisa, o que era
né, o que media o tempo para nós seres humanos? Era o dia, passagem, né, do Sol pela Terra, porque é assim que a gente experimenta, né? E é assim que se entende no sistema geocêntrico. Ninguém foi para o Sol né, mesmo o pessoal que foi para a Lua, tal, né, mas ninguém foi para o Sol e viu o movimento dos planetas da perspectiva do Sol, né? O que a gente vê é o Sol se movendo ao redor da Terra, né? E o tempo, ele tradicionalmente foi medido a partir disso, né? Então, o que é um dia, né? Um dia é o tempo que o Sol demora para rodar em torno da Terra. O que é uma hora, né? É isso dividido por 24. Né? Então, é nesse sentido que o tempo é a medida do movimento. Né? Então, se o tempo é a medida do movimento, o primum mobile, como essa esfera, que a gente nem vê, que ela está para depois da esfera das estrelas, que é a última que a gente consegue ver por causa das estrelas. Né? Esse primum mobile não tem nenhum planeta, nenhuma estrela nele. Né? Ele é uma esfera basicamente transparente. Né? Como ele é o primeiro corpo que se movimenta, ele também é o princípio do tempo. O tempo, ele é definido pelo primum mobile. Né? E aí é interessante porque o primum mobile, ele não é o princípio primeiro do movimento. O movimento dele também é causado por uma outra coisa, né? Pelas realidades imateriais. Depois a gente vai ver lá no fim, né? A última frase os últimos versos da Divina Comédia, eles são famosíssimos e belíssimos, né? É o amor que move o sol e as estrelas, né? Por que ele fala isso? Porque nessa cosmovisão aristotélica, né? Então, tudo se move por causa do primeiro motor. E o primeiro motor, ele não move como causa eficiente. Ou seja, ele não dá um empurrãozinho nas coisas e as coisas começam a se mover, não. Porque se o primeiro motor ele dá esse empurrãozinho, quer dizer que ele está se movimentando também. E se ele está se movimentando, tem que ter uma causa do movimento dele. Então, o primeiro motor ele é imóvel. Né? E isso que é a eternidade, que eu vou explicar em breve. Mas ele então não se move. Né? O que não quer dizer que ele esteja parado, mas eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas então, ele não move as coisas como causa eficiente, como mexendo e fazendo as coisas se moverem. Ele move como causa final. Ou seja, é o amor que as coisas têm por ele que faz as coisas se moverem. Ou seja, esse primum mobile, ele se move pelo desejo que ele tem do infinito. E aí a gente fala, nossa, mas como que antes da ciência a humanidade era meio burra, porque pensava tudo de um modo antropomórfico. Também não é assim. Tá? Às vezes nós que não temos essa inteligência simbólica para entender como os antigos pensavam. Né? Quando eles falam em amor, em desejo, eles estão pensando essas palavras num sentido analógico. O que significa sentido analógico? Esse amor que o primum mobile tem pelo primeiro motor, por Deus, não é parecido com o que a gente sente quando a gente ama alguém, mas não é exatamente isso. Né? O primum mobile é um corpo e não alguém que tem uma consciência e que, portanto, vai amar outra pessoa. Né? Mas as coisas têm tendências. Né? Hoje em dia a gente fala em leis da física e é interessante como a gente acha que os antigos são ingênuos e os medievais, porque falam em tendência das coisas, em lugar natural, ou no amor que move o sol e as estrelas, e a gente fala, não, as coisas acontecem pelas leis da física. Mas a gente pensa o seguinte, por que um elétron vai obedecer uma lei? E aí quando a gente faz a genealogia dessa expressão, né, a gente entende que os primeiros cientistas falavam em leis da natureza, porque para eles existia um legislador que dava essas leis para a natureza, tal como os legisladores humanos dão leis para as pessoas, né, para os países, para as comunidades. E aí, com o iluminismo, essa figura do legislador sai de cena, mas continua a ideia de lei, que é uma ideia que não tem explicação. Por que a força eletromagnética, né, ela funciona daquele jeito? Né? Por que tem aquelas constantes nas equações que descrevem as 4 forças fundamentais da física, e elas não mudam, e as partículas e os corpos vão seguir sempre essa regularidade, essas leis?
né? Isso aí é um problema filosófico gigante, né? O Hume tentou resolver ele de um jeito que hoje em dia cada vez mais o pessoal vê que é insatisfatório, não é o momento de falar sobre isso. Tem um pessoal que desenvolve essa teoria hoje em dia, essa filosofia das power ontologies, né? Ontologias das potências, recuperando até uma noção próxima da essência aristotélica, mas em última análise, assim, é um problema filosófico, né? E a gente usa uma imagem poética, que é a da leis da natureza, achando que a gente está fazendo uma descrição científica que explica alguma coisa. É a mesma coisa nesse caso do amor, que move o primum mobile, com a diferença que eles sabiam que eles estavam falando de uma analogia, usando uma noção mais poética para falar de uma realidade que é difícil de descrever, né? Mas então o primum mobile, ele tende ele busca de algum modo a Deus como um corpo busca o centro da Terra por causa da lei da gravidade. No fundo é isso, né? E assim que ele se move, e ele move todas as coisas, né? É interessante que tem eu não lembro quem que falou isso agora, mas eu li. Tem esse autor mais ou menos famoso americano, um filósofo, um pedagogo americano, que é o Mortimer Adler, né? E ele foi professor há muito tempo na Universidade de Chicago, na primeira metade do século XX, e tem alunos que contam, e assim, a base da pedagogia dele, né, que foi adotada por vários anos na Universidade de Chicago, na época quando aquele Hutchins era o reitor, né, Robert Hutchins, era que a educação universitária inteira deles, os 4 anos, fossem baseados na leitura de grandes obras. Ou seja, um pouco como o Poiesis faz aqui, mas era o curso universitário inteiro, né? E aí eles contam como que o Mortimer Adler... E é engraçado, porque o Mortimer Adler, nessa época, ele era um judeu não praticante. Ele não tinha religião, não. Mas ele provava para os alunos saíam convencidos lá na aula de Aristóteles, que as esferas celestes eram movidas pelo desejo, pelo amor, pelo primeiro motor. Ele usava esse método que chamava de método socrático, né? De fazer perguntas e os alunos tentarem responder, eles iam conduzindo a aula desse jeito. E aí, nessa aula, os alunos acabavam aceitando essa doutrina, né? Então, é uma anedota interessante dessa escola, mas para falar assim, não é uma ideia absurda que um povo... Porque a gente tem a grande ilusão contemporânea, é a ilusão de que todo mundo era burro e mal intencionado até os anos 70, né? Ou até a Revolução, sei lá, até a ciência moderna, sei lá. E não é assim, né? A humanidade sempre tentou pensar a realidade de vários modos, e às vezes a gente não está entendendo qual é esse modo pelo qual eles estão pensando as coisas, né? Por mais que a gente possa achar que está errado ou pensar de uma outra forma, tem o seu sentido, né? E o trabalho do filólogo é justamente mostrar esse sentido, né? É o que eu estou tentando fazer aqui. Então, tem esse primum mobile, que é a nona esfera, e é ela que primeiro se move e causa o movimento de todas as coisas, e, portanto, é nela que o tempo surge, né? O tempo é a medida do movimento. Primeiro existe movimento, e quando a gente tenta medir um movimento pensando em outro movimento, é isso que é o tempo, né? E então o tempo ele surge com o primum mobile, e depois do primum mobile está o empírio, né? Que aí, olha só, é a 10ª esfera, mas não é uma 10ª esfera celeste, porque ela é a realidade material na qual esse mundo nosso está firmado. Também estou usando uma metáfora, né? O nosso mundo ele se fundamenta na realidade material. Não são corpos mais, são os princípios da realidade, são seres imateriais, né? Então essa 10ª esfera ela não está num lugar nenhum, ela não ocupa espaço nenhum, porque ela é imaterial, né? A última realidade corpórea é a 9ª esfera, que é o primum mobile, né? E depois tem as realidades imateriais. O que estuda as realidades materiais? A metafísica, né? Ou teologia, que não é necessariamente a teologia revelada, a teologia cristã não, tá? Os próprios platônicos falavam, teologia é o estudo das realidades divinas, né? É nesse sentido também que se pensa assim. E aí, essa realidade material, ela não está submetida ao tempo, que é esse tempo que a gente experimenta aqui no mundo dos corpos, tá? Que é o tempo contínuo, né?
Agora, isso é interessante, tá? Então a gente acha, tá na eternidade, não exatamente. Quando a gente lê os autores medievais, por exemplo, Tomás de Aquino, a gente vai ver o seguinte: eternidade é a posse simultânea de todo o seu ser. E isso nem é uma definição tão boa, porque quando a gente fala em simultâneo, a gente está pensando já no tempo, né? Simultâneo é no mesmo momento do tempo. Mas acontece o seguinte: a gente não tem uma experiência imediata e fácil da eternidade. Daqui a pouco eu vou falar, a gente tem uma experiência do eterno, sim, né? Que é o que Dante está querendo também apontar. Mas, assim, a gente tem mais a experiência do tempo, né? Para a gente entender o tempo, a gente usa imagens. Então, para a gente entender a eternidade, a gente usa imagens tiradas da nossa experiência temporal, né? Então, por isso que quando a gente vai definir como Boécio define, né, esse filósofo medieval, né, que a eternidade é essa posse simultânea de todo o seu ser, não sei se é bem essa definição, mas é nesse espírito que Plotino, que Boécio e outros autores vão pensar a eternidade, né? Ou seja, tudo o que aquele ser ele é plenamente. Ou seja, o tempo, e é interessante porque a gente entende a eternidade a partir do tempo, e a gente entende o tempo a partir da eternidade. E aí é difícil entender isso, a gente demora muito tempo para entender, mas eu vou tentar fazer o meu melhor aqui para expressar o meu entendimento dessa questão a partir da leitura desses autores, né? Então a gente tem essa imagem, né? Imagina que tudo que a gente é agora, tá? Quando a gente fala de agora, a gente está pensando na experiência temporal, né? Então a eternidade seria isso, essa posse simultânea de todo o seu ser. Mas quando a gente pensa nisso, olha só o problema que dá. A gente fica até com medo da eternidade, porque a gente pensa que é como se fosse um ponto na linha temporal, ou seja, é como se tivesse tirado uma foto, né? Como se tivesse tudo parado. Ou seja, como se a eternidade fosse inferior ao tempo, né? Mas não é isso, tá? Por isso que eu falo que as definições que a gente dá, elas nem são tão boas. Se eu pudesse desenhar aqui, eu desenharia uma linha, desenharia um ponto em cima da linha e faria um monte de linhas que vão dessa primeira linha até o ponto, tá? Para falar assim, ó, tudo que a linha né, uma parte aqui, outra parte ali, outra parte ali, outra parte ali, outra parte ali, o ponto ele é no ponto. Ou seja, tudo que eu sou, por exemplo, eu na minha vida aqui, né, nessa minha vida, eu fui criança, aí eu fui jovem, eu pensei em uma coisa, depois pensei em outra, fiz uma coisa, fiz outra. Ou seja, o meu ser, ele se estendeu no tempo, né? O tempo é um modo do meu ser se tornar múltiplo, né? Porque eu sou cada hora uma coisa. E a hora que eu sou uma coisa, eu não sou outra coisa que eu já fui ou uma coisa que eu serei. Vocês entendem? O tempo é uma dimensão que distende o meu ser, que traz multiplicidade para o meu ser, tal como o espaço. E o tempo é uma coisa tão difícil de entender que, inclusive, a gente está usando metáforas espaciais também, né? Da linha, do ponto e tal. A gente tem que usar, não tem outro jeito. O espaço também, né? Assim, eu tenho minha cabeça, tenho minhas mãos, tenho meus pés e tal. Ou seja, eu não sou eu todo no mesmo lugar do espaço. O meu corpo, né, o meu eu se distende no espaço, né? Então o meu eu se torna múltiplo no espaço e no tempo. Essa é a realidade corpórea, né? O que é a eternidade? Não ter essa distensão ontológica no tempo, né? E aí eu vou chegar, é aqui que eu queria chegar, tá? Existe uma única realidade que é eterna nessa cosmovisão, que é Deus, tá? Os anjos, as almas que morreram e estão no paraíso, nenhuma dessas realidades é eterna, tá? Porque eterno é essa realidade que ela é toda o que ela é, sem se distender em uma outra dimensão espacial, temporal ou o que seja, né? É isso que significa o primeiro motor. O primeiro motor, quando falava de primeiro motor imóvel, eu lembro que a primeira vez que eu li essa expressão, eu era adolescente, estava lendo aquele livro da Marilena Chau de Introdução à Filosofia para o colégio, e aí esse livro sempre que falava alguma coisa de filosofia, depois colocava tinha uma pequena antologia, né, de textos filosóficos originais que falavam de uma coisa. E aí o texto, quando falou de Idade Média, que ela quis colocar, falou de Deus e tal.
é o texto de São Tomás sobre o primeiro motor imóvel, né? Eu quando eu li aquilo, eu não entendia de filosofia de Santo Tomás, né? Eu falei, não, mas que coisa esquisita, ou seja, Deus é um motor imóvel. Primeiro, quando fala motor, a gente pensa em carro, né? Ou motor de geladeira, sei lá. E depois imóvel, ele está parado, né? Ou seja, que coisa maluca que é isso? Quem que é o alucinado que acreditava nisso, né? Ainda bem que nós, modernos, somos melhores do que isso, né? Mas quando a gente fala em motor imóvel, não quer dizer que Deus está parado, ou seja, ele tem o tempo e Deus está congelado. Quer dizer que tudo o que um ser corpóreo é distendido no tempo, Deus não é distendido numa temporalidade. Ele é, né? Ele é o que ele é e pronto. Ele tem uma posse completa do seu ser. Ele é essa unidade. O ser dele tem uma unidade completa, ele não se distende no tempo, né? A gente tem que... Isso são realidades tão distantes, né, da nossa experiência corpórea temporal, que a gente tem que usar vários recursos, imagens, símbolos. É isso que o Dante faz aqui na comédia, inclusive, né? Para entender o que significa isso. Mas então significa o que também? E aí tem essa... É interessante que o Guilherme, quando me apresentou, falou, né, que eu acabou de sair pela Voz a minha tradução do livre-arbítrio do Agostinho, né? E a questão que ele está tentando resolver nesse texto é justamente essa, né? Se Deus sabe tudo o que vai acontecer, né, como é que existe liberdade? Né? Essa é uma grande questão filosófica, que é a questão que Agostinho está tentando abordar nesse texto, né? Mas quando a gente... E qual que é a solução tradicional, né, da filosofia, teologia platônica, cristã, etc. disso? Que Deus, ele não está aqui agora com a gente no tempo, e aí vai ter depois o outro momento no qual ele não esteja, né? E aí o símbolo do ponto da linha é bom aqui, né? Então, na linha, assim, se a gente desenha uma linha, né, cada ponto é um ponto do tempo, né? Deus, ele é esse ponto que está acima da linha, que está presente a toda linha ao mesmo tempo. E é isso que é a eternidade, né? Então não é que ele é um ponto congelado no tempo, ele é todo o tempo em unidade e não em distensão. Entendem? Isso é eternidade. E isso só Deus, que é esse ato puro, né? Ele é perfeito, ou seja, não tem uma coisa que ele vai ser que ele não é ainda, porque se existe uma coisa que ele vai ser que ele não é ainda, ele seria imperfeito. E se ele é imperfeito, ele não é o princípio absoluto último da realidade, né? Vai ter que ter um outro princípio que vai explicar, inclusive, porque que ele vai ser aquilo que ele não é agora, né? Você tem que ter uma unidade, um absoluto primeiro, que é eterno, né? E é isso que é Deus. E os seres corpóreos, nós seres humanos, né? A gente está nessa temporalidade dos corpos aqui. Mas os seres espirituais, ou seja, os anjos, né? Que... daqui a pouco eu vou falar sobre os anjos, mas eles têm um outro tipo de temporalidade, tá? Que não é o tempo contínuo como o nosso, é um tempo discreto, é uma mudança qualitativa, que é o que os filósofos, por exemplo, São Tomás vai chamar de eviternidade. Você tem o tempo, a eternidade e a eviternidade. O melhor jeito da gente entender o que é essa temporalidade é uma temporalidade que a gente experimenta, tá? Quando a gente entende uma coisa, né? A nossa inteligência, para os filósofos, da tradição platônica e aristotélica também, né? E medieval e tal. Nossa inteligência é imaterial. O corpo, a gente tem os sentidos, a gente tem a imaginação, tudo isso é corpóreo. Mas a inteligência, aquilo que entende, né, as coisas mais abstratas, é imaterial. E como é que a gente entende as coisas, né? Por exemplo, quando a gente estuda matemática, e é por isso um bom jeito de mostrar isso é através da matemática. É por isso que na Academia de Platão tinha lá a inscrição, né? Não entra aqui quem não for geômetra. Pois bem, como é que quando a gente estuda matemática, está demonstrando lá um teorema matemático, geométrico, né? Qual que era a nossa experiência? Então, o professor lá passava a demonstração, a gente não entendia nada, a gente desenhava a figura, ficava lá um tempão pensando, né, o que significa isso que o professor acabou de falar, e aí, subitamente, os gregos tinham uma palavra para falar desse subitamente, exaipnes, né? Subitamente a gente entendia, entendi. Né? Essa é a experiência de geometria, né? A gente não entende, de repente, entendi. Isso que é essa temporalidade de mudança qualitativa. É diferente de eu, por exemplo, eu ir até o filtro para pegar uma água, né?
Eu estou sempre andando um pouquinho, cheguei. Né? Entender não é assim. Entender é, não estou entendendo, ó, entendi. Entenderam? É súbito, é qualitativo. E essa é a experiência dos seres imateriais. E aí na teologia de Santo Tomás, tem toda uma discussão sobre o que os anjos são, se tem um tipo de corpo espiritual, se eles são puramente materiais, né? Mas na teologia de São Tomás, eles são seres puramente espirituais. Né? Eles não têm corpos. E aí, mas eles não são eternos, eles se transformam qualitativamente. Né? Então eles têm essa outra temporalidade. E os seres humanos, quando morrem, eles vão experimentar outras temporalidades também. Primeiro como alma desencarnada, né? Mas na tradição cristã tem a coisa da ressurreição dos corpos no fim dos tempos, né? Aí vai ter um tipo de corpo, né? De corporalidade, que vai também ter um outro tipo de temporalidade. Mas a temporalidade dos seres imateriais, e o ser humano por um tempo vai ter essa experiência, né? Nessa tradição, é da eviternidade, da mudança qualitativa. Né? Então, o tempo, eviternidade e eternidade. O tempo começa no primum mobile. Quando, Dante se eleva para além do primum mobile, né, ele está experimentando essa eviternidade. E aí, então, a poesia vai se tornar ainda mais poesia sobre o fenômeno saturado. Ele vai falar, né, ele vai fazer uma narrativa. Né? O que é narrativa? É uma história que se desenrola no tempo. Para falar de algo que não se desenrola mais no tempo, tal como nós entendemos o tempo. Porque são mudanças qualitativas. E aí que a linguagem vai se tornando cada vez mais, para a nossa sensibilidade contemporânea, surrealista, né? E é tão interessante isso para a gente. Né? E é interessante também o seguinte, nessa tradição neoplatônica, como eu falei, não é uma tradição epicurista, o mundo não é plano. O mundo ele tem níveis, a realidade comporta níveis, né? Dispostos hierarquicamente. E um nível é imagem do outro. Então a lógica não é mais do espaço infinito e do movimento de átomos no vazio. A lógica é a lógica do modelo e da imagem, do paradigma e da imagem. Né? Arquétipo e imagem, esse que é o modelo. Então, a nossa realidade corpórea, para falar com uma tradição platônica, uma expressão que não está em Platão, tá? Mas está na tradição platônica, o mundo sensível, ele é uma imagem das realidades inteligíveis. Do mundo das ideias. O mundo das ideias na tradição neoplatônica, na tradição do platonismo cristão, é a mente de Deus. Né? A mente de Deus é o Logos divino, ou seja, o mundo das ideias está no Logos divino que se encarnou em Cristo. E, portanto, o estudo da filosofia é uma forma de devoção também para esse platonismo cristão. Né? É uma prática espiritual. Mas tem um outro... No Dante, aqui, quando a gente lê a Divina Comédia, isso é muito interessante. Tem as 9 hierarquias angélicas. Ele não tirou isso do nada. Ele pegou isso de uma obra que era clássica, largamente lida na Idade Média. Hoje em dia a gente pensa que é um monge sírio que viveu mais ou menos no século VI depois de Cristo. Mas ele usou o pseudônimo de Dioniso Areopagita. E quem que é Dioniso Areopagita? É o cara que foi convertido por São Paulo no Areópago, que é descrito nos Atos dos Apóstolos. É o primeiro ateniense que São Paulo converteu. Né? E aí esse monge usou esse pseudônimo, falou que era o Dioniso Areopagita. Na Idade Média, em geral, se acreditava que era mesmo, então esse texto era lido como texto de um discípulo de São Paulo. Né? Mas provavelmente é um monge que foi muito influenciado pelo neoplatonismo do Próclo, né? Que é esse autor do século IV depois de Cristo, ou século V, agora a cronologia do século certinho me escapa. Mas, e o Dioniso Areopagita tem várias obras, né? Uma delas é a Hierarquia Celeste, que ele vai falar sobre a hierarquia dos anjos. Né? E aí são 3 níveis que se subdividem em 3 níveis. Ou seja, são 9 níveis, né? Em grupos de 3, das hierarquias angélicas. E é isso que vai aparecer aqui no Paraíso do Dante. Né? E aí, olha que interessante. São 9 hierarquias, né? 9 níveis de anjos, e os anjos são esses seres imateriais. Né?
seja, estão para além da realidade material, estão para além das 9 esferas celestes. Mas aí que a gente descobre, as 9 esferas celestes são imagens desse modelo, desse arquétipo, que são as 9 hierarquias angélicas. Ou seja, o mundo corpóreo ele é um espelho que reflete esse mundo imaterial dos anjos, que por sua vez vai refletir essa mente de Deus, que é o mundo das ideias. E por aí vai, né? Então, esse mundo hierárquico não é um mundo plano, é um mundo um mundo que tem níveis, né? Dividido em níveis. É o mundo dos arquétipos e das imagens. É uma ideia de mundo muito interessante, até para pensar a literatura, porque a gente pode pensar que existe um nível inferior ao mundo corpóreo, que é um nível da imaginação, e a partir do quadro da literatura, né? O ser humano, ele cria esse mundo, mas que é um reflexo das realidades superiores também, né? Aí seria demorado e difícil de explicar como, mas essa teoria platônica medieval, tanto entre os cristãos quanto entre os islâmicos, né? Naquilo que o Henri Corbin, que é um estudioso do islamismo medieval, chamava de mundos imaginários, né? O mundo da imaginação, que está aí também pressuposto no Dante, mas a gente fala sobre isso num outro dia. Mas então, é isso, né? Essa temporalidade que marca o mundo dos corpos é uma imagem dessa eviternidade que marca o mundo dos anjos, que Dante contempla, né? Que, por sua vez, é um espelho da eternidade, é uma imagem também desse modelo último, que é a eternidade de Deus. Agora, Plotino, né, esse grande filósofo neoplatônico, ele falava uma coisa que era meio polêmica entre os outros filósofos platônicos posteriores. Ele falava o seguinte: olha, existe uma parte da alma humana que não desceu, que não está no mundo sensível, ela continua no inteligível. E isso é interessante, ou seja, o ser humano ele está tendo a experiência das realidades espirituais, da eternidade, aqui e agora também, para Plotino. Só que como a gente está tão preocupado com a experiência das realidades corpóreas, né? A gente tem que preocupar com o que a gente vai fazer, né? Como que a gente vai sobreviver, etc. Tal, né? Com todos os problemas que a gente tem que... com os quais a gente tem que lidar. Que a gente não percebe que tem uma parte do nosso ser que está tendo essa experiência do eterno, né? Aqui e agora. E vamos lembrar dessa definição medieval do tempo também, que está no Boécio, né? E ele pega do Plotino. O tempo é a imagem móvel da eternidade. Ou seja, é uma imagem, está nessa lógica do arquétipo e do modelo, né? E qual que é essa? Então, assim, é uma parte importante da filosofia de Plotino, e olha que interessante, Plotino e depois Agostinho, que vai pensar a partir da tradição platônica também, eles vão entender esse caminho pelo qual a gente começa a tomar consciência dessas dimensões eternas na nossa experiência da vida aqui. Eles chamavam isso de um caminho de ascensão da alma, que é uma imagem, né? A alma não vai ascender espacialmente. Mas olha que interessante. No Dante, ele está falando desse caminho de ascensão da alma, né? Esse caminho filosófico em direção à sabedoria. E ele está falando, no começo, ele usa esse símbolo de uma ascensão literal, né? Ele vai ascendendo pelas esferas celestes, para falar simbolicamente dessa ascensão espiritual, uma ascensão contemplativa, ou seja, a gente começa a perceber essas realidades imateriais e eternas que estão presentes aqui e agora para nós, mas a respeito das quais a gente não tem muita consciência. E que o caminho da sabedoria é o caminho de tomada de consciência dessas realidades. É isso que Plotino, que Agostinho e outros autores estão falando. É claro que no cristianismo tem as suas particularidades, tá? Não é simplesmente um neoplatonismo. No cristianismo tem a experiência da graça também, né? Tem realidades que só se tornaram presentes ao ser humano, que estão para além das capacidades e possibilidades do humano, com a encarnação de Cristo. Ou seja, é o que depois a teologia, a partir da Contra-Reforma, vai chamar de realidades sobrenaturais. Porque não é sobrenatural de assombração, né? Elas estão para além da natureza. Que não é um jeito que, em geral, os padres da igreja explicam, não. Mas é o jeito que depois se consagrou com a Contra-Reforma, né? Mas para falar assim,
não é tudo... Ou seja, na experiência cristã tem uma coisa que não é simplesmente tomada de consciência das coisas que já estão presentes aqui, não. Que, por exemplo, uma filosofia neoplatônica pura, como a de Plotino, a gente poderia até, em alguma medida, pensar que pelo menos boa parte é isso, né? Mas vamos pensar nessa parte mais neoplatônica aqui, que está pressuposta no Dante, tá? E vamos deixar a experiência da graça aí também para falar de um outro momento. Isso aí está na Divina Comédia, é claro. Mas eu estou pensando na nossa experiência da eternidade aqui, a respeito da qual Dante está falando, para que a gente consiga, de algum modo, incorporar isso na nossa vida, né? E aí é o seguinte, como eu falei, né? Para os platônicos, a gente tem os nossos sentidos, pelos quais a gente conhece as coisas, os corpos, né? A gente tem a nossa imaginação, que a partir dos sentidos, né, a gente consegue imaginar coisas até que a gente não viu, né? A gente tem o nosso pensamento discursivo, né, quando a gente está falando com a gente mesmo, que é uma mistura de intelecção abstrata com pensamento imaginativo, tá? Mas a gente tem isso que é a noesis, para usar o termo grego, a intelecção, que é o momento que a gente tem intuição de coisas que estão para além da imaginação, tá? Que não é uma coisa mística do outro mundo, não, é a coisa mais básica. Por exemplo, quando a gente demonstra lá o teorema de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, né? A gente consegue entender isso, e é desse jeito, né? A gente tenta entender, não entende, de repente a gente entende, subitamente. Agora, olha que interessante. Quando a gente presta atenção, e quem fez análise boa dessa experiência que é tão cotidiana, né, que todo adolescente tem no 2º grau, foram os platônicos. Como que essa experiência ela é estranha, tá? Olha só. Primeiro, quando a gente entende que a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus, a gente captou uma nova dimensão daquele triângulo. A gente está vendo naquele triângulo uma coisa que a gente não via antes. Estou usando uma metáfora, né? Mas olha só, o triângulo continua sendo o mesmo triângulo. Não tem nada que a gente está vendo, nem que a gente está imaginando que seja novo. A gente captou uma nova dimensão que a gente não pode ver nem imaginar. É a dimensão do inteligível. A gente captou naquele corpo, naquela realidade material, um aspecto imaterial que o fundamenta. Ou seja, a gente teve uma experiência do imaterial, né? Para quem pergunta, como é que é a experiência do material? A gente já tem o tempo todo, quando a gente entende coisas. Outro ponto, tá? Aquilo que é válido para o triângulo lá que a gente desenhou, ou seja, esse teorema dos 180 graus, é válido para qualquer triângulo que existe ou qualquer triângulo possível. Ou seja, a gente captou algo que não está restrito ao espaço, não está localizado, não é concreto só. Mas a gente captou uma realidade que é universal. Ela é material, ela é universal. E por fim, olha só, esse teorema, ele não é igual norma ortográfica do português que o pessoal acha que pode mudar por canetada, né? Então, assim, cada 40 anos é uma nova norma, né? E aí um dia o português é de um jeito, outro dia é de outro, né? Não é assim. O teorema lá dos 180 graus vale para qualquer triângulo agora, qualquer triângulo futuro, qualquer triângulo passado, né? E mesmo que não existisse nenhum corpo, assim, enquanto possibilidade, enquanto mera possibilidade, esse teorema seria válido para os triângulos possíveis também. Ou seja, esse teorema ele é eterno, ele não muda. Ele é sempre o mesmo. Então a gente captou algo do eterno quando a gente entendeu um teorema matemático. É isso que para os platônicos, né, para a academia de Platão, era tão admirável. Ou seja, a gente captou algo, a gente captou uma imagem do que está na mente de Deus, eternamente, né? Ou seja, na nossa inteligência tem algo do nosso ser que o tempo todo, quando a gente entende qualquer coisa, tá? E na matemática é mais fácil de abstrair e de mostrar certinho onde que é esse ponto, né? Por isso que matemática é o melhor exercício para isso. Quer dizer, a gente tem essa experiência
do imaterial, do universal e do eterno. Aqui e agora, quando a gente entende qualquer coisa que seja necessária e não contingente. É isso também, né? Tem que ser assim e não pode ser de um outro modo. Né? A gente captou um aspecto imutável da realidade, que está presente nas realidades mutáveis, nos corpos que sempre mudam. Né? Ou seja, é necessário e não contingente também. Então, e essa é uma experiência humana. Né? E a gente pode, no caminho filosófico, que é simbolizado por esse caminho da sabedoria, com as artes liberais, depois com a física, né? Com a ética e com a teologia, né? Com a metafísica, a gente pode ter experiências cada vez mais intensas, experiências contemplativas cada vez mais profundas dessas realidades eternas e universais. Ou seja, a gente pode ir se aproximando com a nossa inteligência, se aproximando com a nossa mente da mente de Deus. A Divina Comédia é uma alegoria disso. Né? E aí tendo essas experiências do eterno, cada vez mais claras, cada vez mais profundas. Né? Essa é a vocação humana. Essa, para Platão, para Aristóteles e para a tradição toda que segue eles, é a máxima eudaimonia, né? A vida feliz, a vida boa por excelência. Por quê? Porque a gente está agindo, a gente está vivendo, a gente está experimentando aquilo que em nós não vai passar. Né? A comida mais gostosa no mundo que a gente come, o prêmio que a gente ganha, conquista que a gente sempre quis, tal, isso tudo aí acontece e passa. Né? E da perspectiva da eternidade é como se fosse nem um segundo. Né? Mas quando a gente tem a experiência das coisas eternas, a gente está vivendo no aspecto eterno do nosso ser, né? A gente está tendo a experiência daquilo que não vai passar. Né? E quando eu falo de teorema matemático é meio chato, né? Não é uma grande experiência contemplativa, a não ser para quem gosta muito de matemática, né? Demonstrar um teorema. Mas a gente pode tendo experiências cada vez mais profundas e mais intensas disso. Até que a gente consegue ter uma experiência que nesse mundo aqui, tá? É sempre uma experiência incompleta num espelho, tá? É sempre a partir da imagem no mundo do princípio absoluto da realidade. Tá? Essa experiência contemplativa máxima. A gente vê Deus no espelho do mundo, não Deus em si. Né? Mas para Plotino a gente pode ter experiências cada vez mais intensas dessa unidade suprema. Né? Mas no cristianismo, ver Deus face a face é uma experiência só para quem chegou no céu, né? Que é o que Dante está descrevendo aqui. Né? E essa é a experiência contemplativa máxima, né? Segundo os filósofos e místicos e tal dessa tradição, e de tradições que não são tão distantes no Oriente, né? Por exemplo, escolas filosóficas hindus e tal. Né? E aí, ou seja, a gente, de um modo indireto, a gente pode ter essa experiência contemplativa do amor que move o sol e as estrelas. Né? Que é a experiência da eternidade, que é o fundamento do tempo. Experiência essa que, como um enigma, né? Que, como num espelho, a gente pode ter. Né? E que, para esses autores, é a experiência contemplativa mais elevada e a felicidade máxima do ser humano, possível ao ser humano nesse mundo aqui. Né? E um dos modos de chegar a isso, junto com todo esse estudo, com todo esse caminho moral, né, de transformação moral, é a própria leitura da Divina Comédia, quando a gente entende que ela mesma pode ser o espelho, né, a partir do qual a gente consegue alcançar esse amor. É esse enigma, né, pensando na palavra grega enigma aqui mesmo, né, que quando desvendado pode levar a essa experiência contemplativa. É isso, pessoal. Obrigado.